certeza você já parou para observar e se perguntou por que nós mulheres sofremos mais com fibroedema gelóide do que os homens. Eu vou te explicar isso agora. Mas antes disso, não se esquece de deixar o seu like e também se inscrever no canal caso você não seja inscrita. Vamos lá! O fibroedema gelóide é caracterizado pela alteração venolinfática, ou seja, alteração no sistema circulatório e também no sistema linfático com edema e alteração também no tecido adiposo e na substância fundamental amorfa. A pele com fibroedema gelóide, ela se apresenta com depressões, como a gente pode perceber nessa foto aqui. Então são essas depressões, o famoso aspecto casca de laranja. A depender do grau do fibroedema gelóide, essas depressões elas são visíveis ou não. Então, em graus mais baixos, a gente só consegue visualizar essas depressões se fizer uma contração do tecido. Em outros casos, de qualquer forma, a gente vai visualizar essas depressões. Às vezes a pessoa está deitada e a gente está conseguindo visualizar essas depressões. Aí é um estágio mais avançado do fibroedema gelóide. Apesar de muitas pessoas associarem o fibroedema gelóide com obesidade ou com pessoas gordas, isso não é bem verdade. Nós temos pessoas magras com fibroedema gelóide. Então, fibroedema gelóide não é gordura, é uma doença multifatorial e a gente viu, né, que tem várias alterações. Tem alteração na circulação, na substância fundamental amorfa, no sistema linfático e também no tecido adiposo. Então, não é só alteração no tecido adiposo, tem uma série de alterações que acontecem para o surgimento do fibroedema gelóide. E aí você me pergunta, Nath, então por que nós mulheres sofremos com fibroedema gelóide? E eu vou te explicar. Existem dois grandes motivos. O primeiro deles está relacionado aos fatores hormonais, ao estrógeno. O estrógeno é um hormônio característico das mulheres e ele favorece o acúmulo de líquido, gerando edema e favorecendo a formação do fibroedema gelóide. O segundo grande motivo é por conta da característica anatômica do tecido adiposo. Eu vou te mostrar agora. No tecido adiposo existem fibras que separam grupos de adipócitos. Nas mulheres, essas fibras são mais finas e elas são perpendicular à pele, como a gente pode observar nessa foto aqui. Então a gente tem aqui, né, o tecido adiposo e temos essas fibras, esses septos fibrosos perpendicular à pele. Isso aqui é a anatomia do tecido adiposo das mulheres. Agora nós vamos ver a diferença para o dos homens e depois entender o que é que isso interfere aí nesse negócio. Nos homens, essas fibras são mais grossas e elas estão dispostas de forma obíqua. Olha aqui na foto. Aqui nós temos o tecido adiposo e nós temos os septos fibrosos, bem diferente das mulheres, né? Aqui ele está disposto de forma obíqua. E olha aqui a diferença. De um lado nós temos a anatomia do tecido adiposo dos homens e do outro lado nós temos o das mulheres. Agora nós vamos entender a diferença. Então, o que acontece quando a gente tem o aumento desse tecido adiposo em cada um desses tecidos? Bom, quando ocorre o aumento desse tecido adiposo nos homens, o tecido ele é projetado para baixo. Quando ocorre o aumento desse tecido adiposo em nós, mulheres, esse tecido ele é projetado para cima. Observa aqui na imagem. Então, na imagem a gente tem o tecido anatômico das mulheres, tá? Então, aqui é a anatomia do tecido adiposo das mulheres. Perceba que essas fibras, elas estão dispostas de forma perpendicular à pele. Então, aqui é a pele. E elas estão dispostas de forma perpendicular. E aqui nós temos, né, os adipócitos fazendo o acúmulo de gordura. E aqui é um tecido que não está com esse tecido adiposo alterado. Mas quando ocorre a alteração desse tecido adiposo, olha só o que acontece. Olha aqui, ó, teve o aumento do tecido adiposo. Então, esse tecido ele é projetado para cima, gerando justamente essas ondulações. Então, as mulheres, elas têm fibroedema gelóide por conta da característica genética que vai favorecer ao acúmulo de líquido e também por conta da anatomia do tecido adiposo, que quando aumenta, ele vai projetar o tecido para cima, para a superfície, gerando essas ondulações e esse efeito casca de laranja. Para concluir, nós temos aqui as duas fotos, uma pele sem fibroedema gelóide, sem FEG, e a pele com FEG. Então perceba que aqui nós temos, né, as traves fibrosas,
nós temos o tecido adiposo e a pele aqui lisinha. Desse lado, na outra foto, quando nós temos o aumento desse tecido adiposo, esse tecido adiposo ele é projetado para cima e aqui na pele nós temos as ondulações. E é por isso que nós mulheres temos mais predisposição a ter fibroedema geloide do que os homens, por conta do fator hormonal e também por conta da característica anatômica do tecido adiposo. Gostou do vídeo? Se sim, não se esquece de deixar o seu like, deixe também o seu comentário se tiver alguma dúvida. Se não tiver dúvida, coloca comentário também, nem que seja um oi, eu vou adorar ler. Se você não for inscrita, se inscreve aqui no nosso canal e até o próximo vídeo. Beijo!